André, tem uma notícia sob medida para você comentar. Em julho, o Brasil, depois de 4 meses de queda do emprego, criou 130 mil empregos com carteira assinada. É muito pouco, é menos de 1% do total de desempregados. Entre desempregados e desalentados, nós devemos ter alguma coisa em torno de 20 milhões de brasileiros. É menos de 1%, é menos de 1%. Mas é uma luzinha que acendeu lá no fim do túnel, não é? Paulo, eu acredito, a gente ainda tem um acumulado de janeiro a junho de 1.100.000 pessoas desempregadas ainda no começo desse ano, né? Já teve uma retomada aí, principalmente puxado pela indústria, né? A indústria foi o que mais teve esse impacto aí desses números aí de junho. Mas uma coisa que me chamou a atenção, Paulo, nesses números foi o seguinte: a nossa região aqui na Baixada, ela vive basicamente de comércios e serviços, né? Mas os serviços no mês de junho perdeu quase 16 mil postos de emprego. Então, quer dizer, isso mostra o seguinte, que embora o Brasil tenha começado a ter uma pequena recuperação, mas aqui para a nossa região ainda é muito preocupante, porque na parte de serviços não teve uma recuperação desses empregos, né? Eu acredito que ainda devemos ter agora o mês de setembro, um mês muito difícil pela frente, mas aí eu entendo que em outubro, novembro, com um pouco mais da flexibilização da questão da pandemia e a chegada do final do ano, a situação econômica deu uma melhorada sim, né? Até porque o mundo todo também vem retomando gradativamente a sua normalidade da parte econômica. Mas eu acredito que ainda temos muito que recuperar, não devemos chegar ao final do ano aí zerando esse 1.100.000 vagas que tivemos de desemprego esse ano. Ainda teremos um 2021 ainda muito difícil. Eu sempre falo, é bom as pessoas terem isso na consciência, para não achar que acabou o caso da pandemia e que acabou o problema econômico. Não vai acabar. O ano que vem ele ainda vai se arrastar um pouco, por mais que a gente tenha aí até março uma vacina e a população comece a ser vacinada, tudo, mas a gente ainda vai ter um ano de 2021 um pouco difícil. 2022 vai ser um ano muito bom para nós. Então, assim, a gente vê, logicamente, com muita felicidade, né, uma retomada, mas para a nossa região aqui me preocupa bastante, Paulo, porque a parte de serviços ainda continuou perdendo postos de emprego. E a gente precisa aqui na nossa região mudar essa matriz aí que rege a empregabilidade, né, para que a gente tenha outras alternativas. Por exemplo, o agronegócio é aquilo que eu venho falando, a gente não faz parte, mas a gente pode ter indústria de transformação do agronegócio localizada na nossa região. Então, isso acho que é um sinal importante para que a gente analise, né, para que até os próprios prefeitos e principalmente esses candidatos aí que estão colocando o seu nome no pleito para assumir o ano que vem, tenham essa consciência aí de que a gente precisa mudar um pouco ou diversificar mais a quantidade de geradores de emprego, e não concentrar só em serviços e comércio, que a gente está vendo aí que quando a gente tem um caso de recessão, o primeiro atacado é esse aí. A ideia do André é alguma coisa que já devia ter sido implementada aqui na Baixada Santista. Uma fábrica, uma indústria de óleo de girassol, óleo de milho, óleo de soja, voltado para exportação, está do lado do Porto de Santos, né? Uma indústria de café solúvel, colocar valor agregado no produto do agronegócio brasileiro. Agora, Rodrigo, você conhece alguém que está entre esses 130 mil de carteira assinada em julho, não? Eu, particularmente, ainda não, mas vou procurar saber. Não conheço ninguém ainda, só ouço comentário do empresariado de que nota ainda que inibida, um início de retomada da atividade econômica, né? E sintomático com a diminuição das restrições por conta da pandemia, mas pessoalmente eu não conheço nenhum. Se alguém que foi empregado em julho com carteira assinada, André? Conheço, Paulo. Conheço sim, até porque a gente tem negócios diversificados em várias áreas e, como eu falei, a área da indústria puxou metade desses 130 mil, né? Então, a indústria retomando aí gradativamente, principalmente a indústria voltada a produtos de exportação. Então, conheço algumas pessoas sim. Para dizer aqui, não é assim, até na parte de serviços, nós aqui na empresa continuamos, nós contratamos agora no mês de junho
estamos contratando, inclusive, pessoas agora nesse momento, entendeu? Mas, assim, a gente sabe que é um caso atípico, porque desde o começo da pandemia, o que a gente fez? A gente não deixou de trabalhar nenhum dia, a gente simplesmente acabou mudando os nossos focos de atuação, ampliando algumas áreas que a gente não ampliava, quer dizer, a gente, hoje, até uma das minhas empresas está saindo mais forte da pandemia, da crise, do que quando entrou, porque a gente fez um trabalho diferenciado e acabou conquistando. Eu falei o seguinte, de tudo de ruim que aconteceu, Paulo, teve uma coisa muito boa, acabaram-se as barreiras físicas. Hoje a gente consegue atender um cliente fora do país, a gente consegue atender um novo cliente fora do estado, até um exemplo para o Rodrigo, que às vezes tem um cliente aí no Mato Grosso, ou um cliente no Rio de Janeiro, que antigamente ele tinha que se deslocar. Hoje, com esse mesmo meio aqui que nós estamos fazendo a transmissão do programa, a gente consegue atender clientes em vários lugares remotos do mundo. E isso fez, o que foi bom da pandemia é que a gente acabou encurtando aquilo que a gente estava gradativamente colocando nas empresas para colocar em prática e funcionamento em 3 dias, né? Então, umas empresas que tiveram agilidade de fazer isso, essas empresas estão saindo da crise muito fortalecidas, e aí tem contratado sim, mas ainda é muito pouco perto do que a gente precisa fazer para sustentar a economia. Seja muito pouco, é uma das melhores notícias dos últimos dias, essa retomada do emprego com carteira assinada pelos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério, o CAGED, né? Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.